Bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas Alves Silva aqui falando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ozônio, né? Sobre a história do ozônio, né? Então vamos lá, mais sobre o ozônio, tá? O ozônio ele foi descoberto ali por Christian Friedman, né, em 1840, tá? Foi utilizado para fins de desinfecção na Europa em 1916, né? A ozonoterapia ganha destaque em 1950, tá? Em 1970 ali nós temos os primeiros geradores de ozônio, né? Em 1980 ali nós temos a pesquisa, né, que começa a ganhar proporção. Em 1990 nós temos reconhecimento, né, que nós temos aí. Nos anos 2000 nós temos um crescente interesse, né, em todo mundo na ozonoterapia, tá? Então vamos lá. Ozônio foi uma molécula de O3, né? Foi descoberto por Christian Friedrich Schrödinger, formado na camada protetora que age como um filtro de energia ultravioleta, ou seja, ele nos protege aqui, né, dos raios UV, né? O ozônio é um dos gases mais importantes na estratosfera que cerca a Terra, tá? A composição dele são 3 moléculas de oxigênio, tá? Ele é instável, né? Então ele não consegue ficar o tempo todo ali fixo, né? Então ele forma e logo depois ele volta para o estado ali de oxigênio, tá? De gás de oxigênio, né? De O2, tá? Mas forma O3 e depois ele vai voltar para oxigênio, tá? E ele naturalmente ele forma por raios UV, tá? Em geradores de ozônios, né? Que converte O2 em O3, né? Beleza, vamos lá. Em 1916 nós temos usados para fim de desinfecção na Europa, né? Nós temos ali no século XIX, né? Para desinfetar a água potável, né? De bactérias, vírus, né? Ou seja, ele é um bactericida e um virucida, né? Nós temos durante a Primeira Guerra Mundial ali também, né? Usado para tratar feridas, né? E nós também temos ali, né? Que depois usado por causa do câncer também, né? Beleza, em 1950 nós temos a ozonoterapia que ganha destaque na Europa para uso médico, principalmente na Alemanha e Rússia, tá? Dr. William Truska, do Oregon, que começou a usar o ozônio, né, na máquina lá, inventado em 51, né, que escreveu também o artigo de oxidação, né? Então, começa sendo usados ali na injeção de ozônio na veia, né, para tratamentos de fígado, né? Em 1970, nós temos os principais geradores de ozônio, são desenvolvidos para aplicação médica, tá? Nós temos o Dr. J. Hansen, que patenteou o gerador de ozônio, tá? Formando a base da expansão alemã na ozonoterapia aí. Tá? Em 1980, né, a pesquisa sobre ozonoterapia se expande, né? Então aí nós temos aí em 1961 o Hans Hove introduziu as técnicas da autohemoterapia, né? Em 1977 a doutora Renate aí nós temos uma visão geral técnica da ação do ozônio, né? Nós temos em 79 o Dr. George Freibold, que começou a tratar seu primeiro paciente de AIDS, né, com ozônio, e em 80 aí nós temos o Dr. Holstein Kief, que também relatou sucesso no tratamento da AIDS de ozônio, tá? Em 1990 nós temos a ozonoterapia mais reconhecida, né, em países como Cuba, Itália e Brasil, né, que nós temos aqui em 1987 o Dr. Healy e o Dr. Viebar publicaram o uso do ozônio na medicina, né, o texto padrão aí sobre o assunto, né. Em 1990 os cubanos também relatam sucesso no tratamento da glaucoma, né, e conjuntivite, retinite pigmentosa com ozônio, né. Aqui no Brasil também nós temos aí o Dr. Laí Ribeiro, né, sempre falando aí também, né, sobre o ozônio, tá? Nos anos 2000 cresce o interesse da ozonoterapia, né, com todo o mundo, com pesquisas focadas em seus mecanismos de ações e eficácia clínica, tá? Hoje, né, após aí 125 anos, né, a terapia de ozônio, né, já é reconhecida, né, em vários países aí, né, na Rússia, na Ucrânia, temos o tratamento aprovado pelo Ministério da Saúde também, né. Umas curiosidades aqui que em Cuba, né, todos os hospitais lá já é tratamento feito por ozonoterapia, né? Na Alemanha também nós temos 7 milhões aí de tratamentos por ano, né? Na Europa, quanto mais de 15 mil médicos, né? Descoberta da penicilina e de outros antibióticos fizeram com que o ozônio fosse afastado do uso da medicina tradicional dos 40 anos em diante, dos anos 40 em diante. Ou seja, por isso atrasou um pouco, né? Mas esse tratamento tão eficaz, né? E a prática da ozonoterapia no Brasil não é nova, né? Ele já começou em 1975. Hoje nós temos aí a Associação Brasileira de Ozonoterapia, a ABOS, que está fazendo um lindo trabalho aí, né? Trazendo o ozônio, né? Para o país, né? No Brasil, né?
e eles estão ali, né, capacitando médicos, né, a fazer o uso da ozonoterapia, né? E também temos a nossa maravilhosa empresa da Ozontech que está aí também trazendo produtos, né, produtos com ozônio, né? E o ozônio ele é injetado em estado líquido, tá? Porque como ele é um gás volátil, né, ele forma o ozônio, mas logo depois ele volta para o oxigênio, então ele não pode ficar em estado sólido, né? Mas ele em meio líquido pode estar lá, não tem problema nenhum, não. Então aí nós temos aí vários produtos, né? Que são assim que temos o ozônio neles, né? E é muito bom mesmo, que ajuda bastante, está ajudando, transformando a vida de várias pessoas. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu, galera.